Barbieri, Roberta Barroso, repórter da ESPN. Bom, domingo tem esse clássico, né, Fluminense e Vasco, o primeiro grande teste, assim, do Vasco no Campeonato Carioca. Além de querer saber o que você está preparando, as expectativas para essa partida, eu gostaria de saber qual a sua ideia em relação aos goleiros. Você tem o Ivan, o Léo Jardim que estreou na última partida. Como você pretende fazer? Quer fazer um revezamento entre eles ou... Nesse clássico é o Léo Jardim que joga? Conta pra gente. Obrigada. Bom, boa tarde. Eu acho que é um jogo desafiador, um grande desafio que a gente tem pela frente. É um clássico, todos nós sabemos a proporção que tem todos os clássicos. Então a gente está animado, motivado, com a possibilidade de jogar esse grande jogo e com a expectativa de buscar a vitória, que é o nosso desejo. Em relação aos goleiros, o Léo estreou muito bem contra o Nova Iguaçu. O Ivan veio de uma sequência muito positiva. A tendência é que a gente possa dar um pouco, ou dar uma sequência ao Léo também, da mesma maneira que a gente fez com o Ivan. Mas são dois grandes goleiros e eu fico muito satisfeito de poder ter os dois à disposição. Professor Maurício Barbieri, boa tarde, é Flávio Dias, do canal Atenção Vascaínos. Barbieri, o Fernando Diniz é um treinador que tem um modo muito particular de montar as suas equipes e normalmente no envolvimento, na posse de bola, geralmente quando se joga contra ele, tem-se pouca posse de bola. E o Fluminense é um time que já pegou essa característica e fez um grande brasileiro no passado, é o terceiro melhor time do Brasil pela campanha do Brasileiro de 2022. Como é que se enfrenta um time do Fernando Diniz? Você teve a oportunidade ano passado pelo Bragantino de jogar 2 vezes e não conseguiu vencer nem em Bragança, nem no Rio. Como é que se faz para enfrentar uma equipe que a posse de bola é fundamental e que até de alguma forma enerva o time que tem que correr atrás? Qual é a estratégia? É também tentar ter a posse de bola? É jogar mais atrás, não dando tanto espaço? É povoar o meio de campo? Como é que você bola essa estratégia? É claro, sem entregar os seus pontos para que o Vasco não tenha essa dificuldade no clássico de domingo, Barbieri. Bom, eu acho que não é novidade para ninguém. O Diniz vem fazendo bons trabalhos aí nos últimos anos, vem fazendo um bom trabalho no Fluminense. Eu acho que nesse momento a principal diferença é que do lado de lá existe um trabalho já consolidado e a gente ainda está num processo de desenvolvimento, de estruturação de uma forma de jogar, de formação de elenco. Então eu já falei isso em algumas outras oportunidades, a gente ainda está num estágio anterior, vamos dizer assim, de desenvolvimento e consolidação de equipe. Em relação à maneira de enfrentar, é claro que eu não vou dizer quais são os pontos que a gente vai abordar, mas é claro que a gente tem que ter uma atenção, especialmente porque a maneira com que o Fluminense joga é quase que uma maneira singular ou única dentro da realidade do futebol brasileiro. Então a gente tem que estar atento, mas em linhas gerais é como é enfrentar qualquer outra equipe, é tentar minimizar ou deixar eles fora daquilo que deixa eles confortáveis e tentar também explorar os nossos pontos fortes, tentando aliar isso às deficiências deles, né? Toda equipe tem deficiências e virtudes, isso vale para eles, vale para nós também. E aí a ideia de analisar bem e de procurar soluções, como eu disse, para potencializar nossas virtudes e explorar as deficiências deles. Boa tarde, Barbieri, amigos que estão acompanhando essa entrevista coletiva, Hugo Lago, da Rádio Globo e da CBN. Barbieri, o Vasco vai fazer no próximo domingo o primeiro clássico estadual na temporada. E como você chegou para comandar o time esse ano, você estará à frente da equipe pela primeira vez em um clássico estadual. Um jogo importante, um jogo contra um grande adversário local, Maracanã, a torcida do Vasco prometendo mais uma vez fazer uma grande festa e comparecer em número bastante grande no estádio. E eu queria saber de você em relação à preparação sua, individual, e a do elenco, de uma maneira mais abrangente. Se muda alguma coisa para você e para os jogadores, para os profissionais do departamento de futebol do Vasco, ter pela frente um adversário como esse, numa situação como essa, em que o Vasco está num viés de crescimento. Queria saber de você se a preparação, de uma maneira geral, incluindo até treinamentos, se isso tudo muda visando um confronto tão importante como esse. Obrigado. Olha, eu acho que em linhas gerais, não.
é mais um adversário que a gente vai enfrentar. Mas é claro que os dias que antecedem um clássico, seja qualquer clássico como é esse clássico contra o Fluminense, são dias em que o ambiente, a atmosfera tem outro ar, vamos dizer assim. É claro que todos os jogadores gostam desses jogos, são jogos pesados, são jogos desafiadores, como eu disse anteriormente, então é claro que existe uma motivação ou uma mobilização anímica diferente do que se fosse um outro jogo normal. Mas, em linhas gerais, a ideia, de novo, como a gente tem sempre trabalhado, é pegar o último jogo, acertar as coisas que a gente precisa acertar em relação ao último adversário, fazer uma leitura boa e profunda do próximo adversário, no caso o Fluminense, e tentar estabelecer as estratégias nos dias que a gente tem para chegar no domingo e fazer um grande jogo. A gente tem, em relação a eles, uma desvantagem, que são os dias a menos de preparação e de recuperação, visto que eles jogaram no final de semana e a gente jogou terça-feira fora. Então tem a viagem, tem dias a menos para preparar o jogo, mas nem por isso a gente vai entrar menos focado ou menos motivado. Nossa ideia é fazer um grande jogo e buscar a vitória. Oi, Barbieri, tudo bem? Emanuele Ribeiro, do GE. Globo. O Marlon Gomes vem fazendo um grande sul-americano sub-20 com a seleção brasileira. Na semana que vem vai estar de volta ao Vasco. Como você vê ele entrando no time? É um jogador versátil, pode jogar no meio de campo em mais de uma função. Também no ano passado foi utilizado na ponta direita. Quais os seus planos para o jogador? Vê ele mais como um volante, um camisa 10, um atacante? E qual a importância de tê-lo de volta também ao time? Obrigada. Olha, o Marlon vinha fazendo um sul-americano espetacular. Eu digo vinha porque me parece que ele sentiu uma lesão, é algo que preocupa a gente, não é o que a gente gostaria. O meu desejo seria de poder estar contando com o Marlon, mas é claro que a gente entende a importância dele defender a seleção, não só para ele pessoalmente, mas para a seleção também e para o Vasco. Acho que é uma valorização do trabalho de todo mundo que está aqui. O Marlon atuou na temporada passada muitas vezes aberto, eu acho que é uma função que ele pode exercer. Comigo no início aqui da preparação ele também chegou a jogar assim, mas eu acho que ele rende mais por dentro, seja numa função um pouquinho mais recuada ou até mais à frente. Por característica, eu acho que ele, em princípio, se adapta mais por esse jogo interior. Mas volto a dizer, a preocupação agora é ver qual é a extensão dessa lesão, quanto tempo vai demorar para o Marlon ter condições de estar com a gente novamente. Barbieri, o Wellington Campos, da Super Rádio Tupi, queria te perguntar qual o seu maior desafio nessa remontagem do Vasco da Gama. Muito obrigado. Olha, é difícil elencar o maior desafio. Eu acho que existem muitos desafios nessa reformulação, nesse início de processo de trabalho. Tem o desafio da formatação do elenco, que ainda não está fechada, ainda está em aberto. A gente segue, e vocês têm acompanhado aí as saídas e eventuais chegadas que possam acontecer. Esse é um desafio, é algo que toma a nossa atenção, o nosso compromisso. A gente tem o desafio de encontrar uma maneira e uma forma de jogar, fazer com que todos os jogadores entendam uma maneira e depois conseguir fazer com que os novos se adaptem a isso. E isso é algo que não é fixo, não consigo dar etapas fixas de tempo, ou de dias, ou de período. É algo que a gente tem que desenvolver junto com os jogadores. É um desafio que a gente tem. Tem o desafio da expectativa externa, que ela é enorme, e a gente já falou sobre isso em alguns momentos também. As coisas não acontecem da noite para o dia. Então a gente precisa de tempo, precisa ajustar, precisa estabelecer uma rota, se for possível encontrar novos caminhos, fazer alguns desvios para corrigir situações que possam acontecer. Então a gente tem grandes desafios nesse início de trabalho e, como eu disse, um deles é controlar essa expectativa que é grande. Eu sei que a torcida, em especial, está muito empolgada com aquilo que a gente possa vir fazer esse ano e nosso desejo é de fazer um grande ano, mas a gente precisa manter os pés no chão, manter a cabeça no lugar e ir passo a passo, ir conquistando essas pequenas vitórias do dia a dia para ser cada vez mais forte, começando no domingo agora. Maurício, boa tarde. Thiago Toste, da Rádio Ondamix. O termo de material humano já te dá opções de variedade táticas que você quer para o time?
Eu acho que eu tenho opções. É claro que todo treinador quer mais opções sempre, né? E como eu respondi nas outras perguntas, a gente ainda está com esse processo em aberto ainda da formulação do elenco, as chegadas, as saídas, enfim. Eu acho que a gente tem um número de opções já, mas a gente está trabalhando para ter mais opções, para qualificar. Eu preciso conhecer mais os jogadores também. Muitas vezes a minha avaliação inicial pode ser de que um jogador cumpra uma função e o dia a dia, os treinamentos vão me mostrando que ele é capaz de ter uma versatilidade maior ou em alguns momentos até menor. Então eu ainda estou nesse processo de estar conhecendo os jogadores, estar conhecendo o que a gente tem aqui dentro ainda. Barbieri, boa tarde. Queria te perguntar sobre o quanto esse resultado contra o Fluminense no domingo pode interferir no que você tinha planejado para esse início de temporada, né? Qual o peso que tem o resultado de domingo e o desempenho dentro do que você tinha planejado? Pode mudar algo, de repente, dependendo do que acontecer, pode mudar algum método de trabalho, alguma coisa que você tinha planejado? Ou esse resultado e o desempenho de domingo não deve ter tanta interferência no que você tinha planejado nesses primeiros meses? Olha, todos os jogos são um parâmetro de avaliação, não só de resultado, mas especialmente de desempenho, de rendimento. Toda vez que a gente tiver uma partida em que o rendimento não tenha sido satisfatório, que a gente não conseguiu ter o desempenho que a gente gostaria, a gente tem que voltar e fazer análise, entender o que aconteceu, o que é preciso fazer de diferente, aonde a gente pode ajustar, onde a gente pode melhorar. Nesse sentido, o jogo contra o Fluminense é mais um jogo dentro desse processo. É claro que é um clássico, é claro que é um rival, que é um adversário que traz para o jogo uma outra conotação, uma atmosfera diferente, mas em relação ao processo de desenvolvimento de equipe, de construção, é mais uma etapa que a gente tem que enfrentar. Boa tarde, Barbieri. Joel Silva, do Lance. Eu gostaria de saber, Barbieri, sobre o zagueiro Manuel Capasso. É uma negociação que se arrasta há bastante tempo, mas todos os veículos de imprensa aqui do Rio de Janeiro e também da Argentina já dão como certa a contratação do jogador. E para muitos ele é um desconhecido. Então, eu gostaria de saber como você pensa em utilizá-lo, quais são as características desse atleta, o que fez o Vasco ir atrás dele lá no Atlético Tucumã, como é que você imagina escalá-lo no time. Queria que você falasse um pouco sobre esse jogador. Obrigado. Olha, esse jogador, ele não é efetivamente atleta do Vasco nesse momento, então eu não tenho como fazer uma avaliação nem falar sobre ele. É uma questão que está com a direção, então eu não tenho como adiantar ou passar mais informações sobre isso. Nesse momento, eu estou com a cabeça no jogo de domingo e nos jogadores que eu tenho à disposição. Boa tarde, Maurício Barbieri, Fábio Azevedo, do canal Fanático Vascaíno. Qual a importância desse primeiro clássico para o time, tendo em vista a reconstrução da equipe, de um elenco remontado, diante de um time que já está montado, classificou-se para Libertadores? Qual a importância desse primeiro clássico e o impacto que qualquer resultado possa trazer para a sequência da temporada? Boa tarde. Olha, é um jogo importante não só por todo esse contexto que você citou, mas pela história do confronto, a história dos dois clubes, a história que esses dois clubes têm nesse confronto dentro do estado do Rio de Janeiro. É claro que não é um jogo qualquer, não é só mais um jogo. Agora, dentro do processo de desenvolvimento e crescimento da equipe, é mais uma etapa desafiadora que a gente tem pela frente, mas é mais uma etapa pela qual a gente precisa passar e vai se preparar para fazer o melhor jogo possível. A eventual consequência de um resultado tem muito mais a ver com a expectativa externa que está lá do que com a avaliação interna, né? Seja para o bem ou seja para qualquer outra situação. Eu acho que a gente conquistando a vitória que nós desejamos conquistar não quer dizer que nós vamos ser a melhor equipe do Brasil, e caso esse resultado que é o de vitória que a gente deseja, a gente também não vai jogar tudo que tem sido construído para o ar. A gente vai analisar com frieza, com critério, e entender o que do rendimento no jogo foi positivo, o que não foi, o que a gente precisa melhorar, pontos que a gente pode potencializar e assim por diante. Barbieri, boa tarde, tudo bem? Dieguinho do canal Futebolaço.
Na sua apresentação, você disse que o Vasco estava atrás dos outros 3 grandes clubes do Rio de Janeiro no concernente à questão de formatação de elenco, entrosamento. Passaram um pouco mais de 2 meses, o Vasco já contratou 10 reforços, o time já vem fazendo algumas partidas. É óbvio que o Vasco ainda está numa reformulação, como o próprio Paulo diz, de 80 a 90 deve ser finalizado até o início do Brasileiro. Mas você ainda acha que o Vasco hoje ainda continua atrás dessas outras 3 equipes? E para finalizar, uma segunda pergunta. Qual é a expectativa de fazer seu primeiro clássico no ano contra o Fluminense, que tem um treinador de uma escola nova, assim como você, que é o Fernando Diniz, e vocês têm algumas características similares, gostar de ter a bola, marcar um pouco pressão. Eu gostaria que você falasse um pouco desse duelo com o Fernando Diniz, se vai ter uma estratégia um pouco diferente para esse jogo, para enfrentar o time do Diniz. Obrigado. Olha, em relação ao primeiro ponto, eu acho que sem dúvida eles têm um trabalho de maior tempo e por isso mais consolidado. Muitas vezes fica-se a impressão de que a chegada de jogadores por si só ou um tempo de permanência deles juntos fazem ou contribuem para a consolidação do trabalho. Isso é uma parte do processo, né? Você precisa depois, com aquela equipe, com aquele grupo, depois de estar fechado, depois de estar formatado, você precisa desenvolver, trabalhar, jogar os jogos, passar pelas experiências que os jogos te proporcionam. E por mais que eu treine, por mais que eu fale, por mais que a gente antecipe situações que possam porventura vir a acontecer, ninguém no mundo consegue comprar experiência, né? Você precisa passar por elas, você precisa vivenciá-las para depois você conseguir fazer os ajustes, crescer, aprender, se desenvolver. E nesse sentido, a gente tem hoje, nesse momento, um grupo que ainda está num processo inicial de poder jogar mais vezes juntos, de poder enfrentar adversários qualificados, como é o caso do jogo de domingo, de poder ter essas experiências, aprender com elas, crescer e se desenvolver em cima delas. Então, nesse sentido, a gente está num momento diferente do processo. É isso. Agora, é claro que pela importância do jogo, pela importância histórica que tem esse confronto, a gente quer muito fazer um grande jogo, quer muito buscar essa vitória, quer muito ser superior ao adversário e a gente está trabalhando nesse sentido, sem dúvida nenhuma. Em relação ao segundo ponto, que era enfrentar o Diniz, volto a dizer, eu acho que é um grande treinador, vem fazendo um grande trabalho no Fluminense, já fez outros grandes trabalhos no futebol brasileiro. É um treinador que tem uma maneira peculiar de trabalhar, de fazer as suas equipes jogarem. Sempre é um desafio bacana e importante estar enfrentando os times que ele monta e é dessa maneira que eu encaro o jogo de domingo. Acho que é um desafio importante e do lado de cá a gente está fazendo de tudo para se preparar da melhor maneira e poder surpreendê-los.